noite. Quase meio século depois, familiares de vítimas do 27 de maio choraram abertamente os seus entes queridos e disseram publicamente o que lhes estava entalado na garganta durante este período de sofrimento. Um marco importante para a reconciliação em dia de luto nacional em todo o país e nas representações diplomáticas no exterior. Assimetrias no acesso à energia no país começam a ser reduzidas. Os parques solares de Cafunfo e do Quango estão na fase final de construção e devem começar a gerar os primeiros megawatts em setembro deste ano. O Girabola chega ao fim amanhã, com contas fechadas no topo, mas amanhã mesmo vamos ficar a saber quem acompanha o Redonda do Bengo e o Gelson Futebol Clube para a segunda divisão. E Donald Trump diz que vai deixar o Irão sem urânio e deixa claro que não há hoje no mundo um país mais poderoso do que os Estados Unidos. Sexta-feira, 22 de maio. Está a começar o Telejornal. E vamos começar este telejornal com uma reportagem do jornalista Cabingano Manuel. Carregada de simbolismo, a sexta-feira, 22 de maio, entra para a história de Angola como o dia em que os angolanos homenagearam, pela primeira vez, em dia de luto nacional, as vítimas do 27 de maio de 1977, de forma singular e com reverência patriótica. As ossadas recuperadas no cemitério da Molemba continuam a ser analisadas nas nossas instalações e a nossa equipa prossegue a análise rigorosa do perfil genético destes restos mortais com o objetivo posterior de verificar a compatibilidade com as amostras biológicas generosamente fornecidas pelos familiares. No Quilamba, familiares, amigos, membros da Civicop e representantes da sociedade civil procuraram estar à altura do simbolismo da data. Quem assistiu a este encontro de angolanos para homenagear as vítimas do 27 de maio de 77, talvez pense que sempre foi fácil fazê-lo. Veio complementar muito daquilo que nós prognosticamos quando criamos essa associação. Nós existimos há 25 anos e tudo que a Civicop está a fazer vem de encontro com os nossos princípios. Em algum momento tivemos a fé, em outros perdemos. Eu mesmo, de forma muito particular, não acreditava muito neste ato, porque, pronto, dizia que não era possível por conta do tempo que já se passou. Muito complexos. Rostos marcados de emoção, corações dispostos ao perdão e inúmeras reflexões sobre um passado marcadamente doloroso foram as notas dominantes. As urnas, perfiladas num ambiente de comoção, preservam os restos mortais das 9 vítimas até agora identificadas, cujos restos mortais foram localizados na vala comum do cemitério do 14. Nestas urnas estão os restos mortais de Elisiário Vieira Lopes, Jorge Gonga Zombo, Francisco Manuel Kibonda, José Antônio Amaro, Jorge Alberto Menezes, Alberto Fernando, Adriano Cassule e Pedro Martins de Souza. É neste preciso momento que vamos perdoar de todo o mal que aconteceu neste país. Um a um, os familiares abriram o peito e deixaram sair aquilo que, durante anos, permaneceu preso na garganta. O pai foi jovem, papai. Ai, o meu pai. Ai, o meu pai. Ai, o meu pai. Ai, papai.
Jesus, a nossa caçula tinha apenas 8 dias de vida, Pai. Mas o Senhor conseguiu nos conduzir, Pai, a bom porto, Pai. Por isso, Senhor, nós queremos continuar a ficar na Tua presença, Pai. E receba o Seu Filho nos Seus braços, Mestre. Que a sua alma descanse em paz. Agradecemos do fundo do nosso coração a vossa nobre solidariedade, palavras de conforto e gestos de apoio têm sido um verdadeiro amparo para todos nós neste momento de solidão. Entre lágrimas e abraços, ficaram mensagens que um país inteiro precisa de ouvir e sobre as quais deve refletir. Foi um terror na nossa vida. Eu perdi o pai, perdi a cunhada, perdi a minha sobrinha e perdi a ti. E foi uma lástima. Nós sobrevivemos, graças a Deus. Eu não estou aqui para botar culpa de ninguém. Eu só penso que isso tudo volta a acontecer. Mas ninguém é aquilo que a gente passou. Eu na altura tinha 14 anos. Era uma miúda. Meu pai faleceu com 46 anos. Não foi fácil para a minha vida. Eu também gostaria de pedir respeito ao governo de Angola. Eu peço que faça tudo o que for possível para que isso nunca mais volte a acontecer. Nenhum angolano deve morrer na mão de outro angolano. Somos irmãos. Esses que estamos aqui, que vão ser enterrados, lutaram para libertar Angola. E pouco após a independência, foram mortos pelos seus próprios camaradas. Não tenho pai! Meu Deus, meu Senhor, misericórdia. A viúva do malogrado descreve os momentos difíceis de uma convivência marcada pela solidão e expõe as feridas provocadas pela intolerância política no seio do MPLA a 27 de maio de 1977. Aquela dor continua a dor. Eu estou todo o tempo a chorar. Cada vez que olho para a fotografia do nosso casamento, olho para ali, eu choro. Eu não estou a passar bem até agora. Já há muito tempo. Eu ainda eram pequenas, mas até agora eu choro, eu não estou bem. Foi muito difícil sempre, sem a presença do pai e eu sozinha a trabalhar. Marci Lopes, ministro coordenador da Civicop, reafirma o compromisso do Estado angolano em localizar, exumar e realizar funerais condignos para as vítimas de conflitos políticos em todo o país. Em todo o território nacional, com maior incisão naquelas províncias onde existem registros de ter ocorrido alguma situação, facto relevante para o nosso processo de identificação das vítimas destes conflitos. É uma missão extremamente difícil, esta, a que está a ser feita, mas era uma missão necessária e, por conseguinte, sinto-me extremamente tocado por toda esta atividade. Este sábado, 23 de maio, as primeiras vítimas identificadas na vala comum do cemitério do 14 vão finalmente a enterrar no cemitério do Benfica, quase 5 décadas depois, num adeus marcado pela dor, pela memória e pela esperança por reconciliação nacional. Foi de facto sob forte emoção, lágrimas, como acabaram de ver, e também apelos à reconciliação que decorreu hoje a cerimónia de entrega de 9 restos mortais de vítimas do 27 de maio de 77, num momento, como viram, carregado de dor, mas também de alívio e dignidade para dezenas de famílias, porque para muitos foi a primeira vez depois de anos de incerteza e sofrimento. As famílias confiaram nos resultados de ADN e encontraram agora algum conforto
no encerramento de uma longa e dolorosa espera. Este é, de resto, um assunto que vai continuar a merecer a cobertura da TPA e hoje, num gesto descrito como histórico e profundamente humano, o rei Okwanyama do Cunene destacou o Presidente da República como um verdadeiro estadista ao decretar o luto nacional, considerando que a decisão representa um passo de coragem rumo ao perdão, à reconciliação nacional e ao apagar das mágoas que durante anos dividiram os angolanos. Em entrevista exclusiva à televisão pública de Angola, o soberano dos Quanhamas, Jerônimo Alenga, lembrou que culturalmente em Angola, um óbito engloba o funeral e os rituais de luto e só termina oficialmente com as cerimônias de limpeza e encerramento do luto que ocorrem tradicionalmente 7 dias após o falecimento. Antes de fazer o enterro contíguo do nosso ente querido, não ficamos descansados porque também a alma daquele que partiu para outra dimensão, antes dessa cerimônia de funeral, também não descansa e também não deixa descansar os vivos. Daí que o rei entronizado há 7 anos considera que o Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, ao permitir a identificação, entrega das certidões e os restos mortais das vítimas dos conflitos políticos, demonstra um gesto claro de humanismo que abre caminhos para uma verdadeira reconciliação nacional entre os angolanos. Esta decisão que o Presidente da República tomou é uma decisão magnânime e é uma decisão que só pode ser tomada de fato por grandes homens e é uma decisão de homens corajosos. O político Gonçalves Namoeia afirma que abraçar e perdoar é um ato de amor ao próximo que nos remete a um momento de profunda reflexão e o luto nacional decretado pelo mais alto mandatário do país foi oportuno. Foi bom o chefe de Estado ter decidido que o dia de hoje fosse de facto o dia de luto nacional para que as pessoas pudessem, cada um, tanto aqueles atingidos que perderam os seus entes queridos, nas circunstâncias em que o país viveu, mas também todos aqueles que, direto ou indiretamente, estão de facto imbuídos no processo de consolidação da paz. Esse dia é útil, é necessário, precisamos refletir, homenagear aqueles que de forma desnecessária morreram nesses conflitos, mas o processo não pode terminar. Precisamos ir com todas as nossas forças atrás da paz, precisamos ir com todas as nossas forças atrás da reconciliação para que possamos viver realmente uma paz verdadeira, duradoura e uma paz que traga o desenvolvimento que o nosso país necessita. No Ambo, líderes religiosos, historiadores e jovens defendem que, mais do que recordar a dor do passado, as homenagens às vítimas devem servir para reforçar os valores do perdão, da tolerância e da reconciliação nacional. Durante o período de luto nacional, várias atividades de homenagem foram realizadas em diferentes províncias do país. Instituições públicas, organizações da sociedade civil e entidades religiosas juntaram-se em atos simbólicos de reflexão e solidariedade para com as famílias das vítimas. Especialistas no Ambo consideram que este é um momento importante para reforçar os valores de convivência pacífica e do respeito pela diferença. Para muitos cidadãos, recordar-se os acontecimentos do passado não deve servir para dividir, mas para consolidar a paz conquistada com um esforço coletivo. O luto nacional é uma iniciativa, é uma ideia, é um ato louvável. Tanto foi sempre reclamado, até por entidades religiosas,
entidades eclesiásticas, fazer um ato que ponha em paz aqueles que nos antecederam e vítimas, tanto dos conflitos havidos no nosso país. O processo de reconciliação nacional continua a ser apontado como um caminho necessário para fortalecer a coesão social e promover um futuro assente na estabilidade e no desenvolvimento. Os jovens são chamados para a necessidade de preservação da memória histórica do país para que as novas gerações compreendam o valor da paz. Para os nossos jovens, nós queremos pedir que, de facto, aprendam com a nossa história, com o nosso passado. Os jovens hoje têm várias motivações, vários interesses, vários objetivos que pretendem alcançar, mas que os jovens precisam de ser humanistas, os jovens precisam de ser patriotas, os jovens precisam de ser nacionalistas. E esse espírito patriótico, nacionalista, de amor à pátria, porque a pátria é a nossa mãe, é a casa comum que nós temos. É um momento de profunda reflexão, é um momento em que nós precisamos parar e refletir de formas a não voltarmos a esse momento, a voltarmos a esse momento difícil de dor e luto. E para hoje o nosso apelo, a nossa reflexão é que precisamos então olhar na questão do perdão, na questão da unidade, na questão da reconciliação, nos despir de todo o ódio, nos despir de mágoa e nos damos a mão e voltamos a caminhar. Num país que carrega marcas profundas da sua história, o luto nacional surge também como um momento de união e esperança. Entre homenagens e memórias e apelos ao perdão, Angola reafirma o compromisso com a reconciliação nacional e com a construção de um futuro de paz para todos os cidadãos. Com imagens de Marcolino Serrota, Teresa Pedro, António Mendes, ATPA, no Ambo. E em dia de luto nacional, a vice-presidente do MPLA auscultou líderes religiosos. Em dia de luto nacional, a vice-presidente do MPLA auscultou líderes religiosos afetos à Assembleia Missionária Cristã, Igreja Evangélica Pentecostal, Josafate e Igreja Evangélica Reformada de Angola. Na sala de audiências, as palavras mais ouvidas foram, sem sombra para dúvidas, perdão, reconciliação e reflexão, em homenagem às vítimas de conflitos políticos registrados em Angola de 1975 a 2002. Na verdade, esse luto é um sinal de reconhecimento, um sinal de humanismo, para mostrar que, primeiro, sendo da igreja, somos todos nós africanos, devemos respeitar aquelas famílias que já partiram. O presidente reforçou a mensagem de perdão. Isso nos motiva também como igreja, que devemos ser gratos. E para a igreja é uma benção ver o presidente reconhecer, se relembrar daquele que já tinha partido. Só Deus é que lida com o coração das pessoas, não é? E um luto, uma dor é sempre algo que tem que ser levado com alguma seriedade. E claro, aconselho a todos nós nos voltarmos para Deus, não é? Porque a vida não é como nós queremos. E quando vivemos momentos menos esperados, só temos um refúgio na palavra de Deus, em Deus, para então termos os ânimos acalmados e o nosso coração com aquele consolo para continuarmos a viver. Trata-se de um ato de respeito, de homenagem às pessoas que deram a sua vida por este país, desde 1975 e até em abril de 2002. É um ato de coragem de Sua Excelência Presidente da República. Mas dizia também um certo homem que eu sempre gostei de ler, John Beat. John Beat dizia que os mortos não morrem. Os mortos devem ser sempre lembrados. E porque têm uma conexão com os vivos. A Igreja, enquanto parceira do Governo,
e demais instituições de utilidade pública, para além de pregar o Evangelho, tem estado a levar a cabo uma série de ações de cariz social com impacto direto nas comunidades. Um assunto que também mereceu a atenção da vice-presidente do MPLA, Mara Quiosa. Nós trabalhamos em 2 pilares fundamentais, que é o pilar espiritual ou religioso, e trabalhamos também no pilar social. Nós temos estado a desenvolver num período em que Angola vive um momento delicado. Os angolanos estão a passar por um período que exige muito cuidado e nós, como igreja, não estamos indiferentes em relação a isso. Para além de apelarem à harmonia social, o perdão e a expansão do Evangelho, os líderes religiosos dedicaram igual tempo aos assuntos que têm a ver com a juventude angolana. Uma juventude que é chamada a cumprir o seu verdadeiro papel nesta sociedade. A juventude, nesses últimos dias, às vezes os comportamentos são desviados, pauta mais para vandalismo, e nós como igrejas, a mensagem, isto não dignifica, isto faz com que o país não avança. Vice-presidente do MPLA concede audiências separadas a vários líderes religiosos num dia de luto nacional, dedicado às vítimas de conflitos políticos que tiveram lugar em território nacional. E conosco esta noite o Bispo Afonso Nunes. Boa noite. Obrigado por estar aqui. Bispo, nós estamos a observar ainda o período de luto nacional. Vimos hoje, assistimos à cerimónia de homenagem às vítimas do 27 de maio, que foram efetivamente marcadas por fortes emoções, e a questão que coloco é: que lições é que nós podemos tirar do que estamos a viver hoje? Primeiro, agradecer e saudar todos os angolanos e angolanas dentro e na diáspora, dizer que estamos a viver um momento muito importante, momento de profunda reflexão, mas sobretudo um momento em que devemos olhar primeiro naquilo que é, de facto, o sentimento daquele que decretou este momento. Porque desde 2021 vimos que o Presidente da República assumiu como chefe de Estado tudo quanto terá acontecido durante o tempo de guerra e pediu desculpa ou perdão a todos que sofreram direto ou indiretamente. Uma atitude que não é, digamos assim, vulgar, não é de todos no mundo de hoje, aquele que está, digamos assim, no cadeirão máximo do país, assumir as culpas ou tudo quanto aconteceu. Por isso que devemos, a partir de agora, olhar estes momentos todos que agora vão continuando. Hoje estamos a viver esse dia de luto nacional como um caminho para a consolidação daquilo que é a nossa angolanidade, a nossa irmandade, aquilo que é a nossa fraternidade, que já é habitual entre nós africanos, e, sobretudo, daqui em diante, olharmos-nos como simplesmente irmãos, para que o passado cruel não volte a se repetir mais. Por isso, a Sua Excelência, Presidente da República, João Manuel Gonçalo Lourenço, os meus parabéns primeiro pela forma como tem levado este assunto, este processo, que ontem era intocável, era tão sensível, mas que ele assumiu e, como tal, sabemos que tudo tem o seu tempo determinado, e ele foi o proposto por Deus para que viesse a trazer esse assunto à tona e chamar todos os angolanos à responsabilidade, todos os angolanos a refletir sobre aquilo que é a nossa cultura de paz, para que, de facto, Angola possa ver dias melhores, porque o passado foi cruel. Bispo, vivemos momentos muito difíceis e tristes. Bispo, os políticos, já fez essa referência ao Presidente da República, teve essa coragem de assumir o destapar desta situação que esteve durante muito tempo escondida. Os políticos fizeram a sua parte, ou estão a fazer a sua parte. A questão que coloco é: qual é a receita espiritual para que as diferenças
que nós temos, diferenças étnicas, ideológicas, religiosas, não voltem a dividir ou continuem a dividir os angolanos? Também Sua Excelência falou isso na sua mensagem de ontem, quando dizia que não podemos admitir mais que diferenças culturais, étnicas, tribais ou religiosas venham trazer outra vez, digamos assim, o luto no nosso país. O que demonstra que David, quando falou aqui em Salmos 85, versículo 8, disse: escutarei o que Deus, o Senhor, disser, porque falará de paz ao seu povo e aos seus santos, contanto que não voltem à loucura. Significa dizer, voltar à guerra é uma loucura. E nós, angolanos, estamos proibidos, totalmente proibidos, para nunca mais voltarmos a repetir a história fratricida que vivemos no passado. E por isso que, quando os políticos, como o Sua Excelência Presidente, traçam esse caminho, sabemos que está acima daquilo que é a política partidária. Mostra que ele é, de facto, o chefe de Estado e como o Estado tem de englobar todos, seus filhos e filhas, no sentido de que daqui em diante nos sintamos simplesmente como irmãos, como já disse atrás, e nunca mais as diferenças políticas ou ideológicas venham dividir-nos para trazer outra vez, digamos, o seu luto na nossa E a Igreja? Qual tem, a Igreja, o que é que, depois de tudo que vimos, qual deve ser agora o papel da Igreja? O papel da Igreja agora é de continuar a lançar a sua mensagem de paz, começando consigo mesma, no sentido de que os angolanos, através da palavra de Deus, possam primeiro perdoar-se uns aos outros e construir um caminho, digamos assim, de irmandade, onde as diferenças dão-nos cada vez mais energia para sermos fortes e nunca motivo para a nossa divisão. Por isso que a Igreja, sobretudo toquista, como sabem, que foi sempre uma igreja que esteve na dianteira da busca da paz, por isso a nossa palavra de ordem, palavra que diz sempre paz reina, e nesse sentido que vamos continuar de facto a trabalhar. Esperamos que o próprio governo, também os seus órgãos, continuem a trabalhar com a Igreja no sentido mais amplo, sobretudo a Igreja idônea nesta cultura de paz, nesta mensagem de criarmos, digamos assim, harmonia social, porque a Igreja tem um papel preponderante, muito importante na criação desta paz e, sobretudo, na sua implementação real. Bispo, o perdão é, digamos assim, um mandamento de Deus e os angolanos são maioritariamente cristãos. Eu pergunto-lhe, acredita que neste momento, passados todos estes anos, nós estamos preparados para perdoar e abraçar depois de tudo o que nos dividiu? Sem dúvidas. O perdão é, de facto, um elemento muito importante que diferencia o cristianismo de todas as outras religiões. Cristo trouxe o perdão para que o homem pudesse viver, digamos assim, em paz com o próprio Deus e com o seu próximo. E, por isso, o perdão, se não existir o perdão, não vivemos. É preciso que todos que têm problema com o próximo, com o seu vizinho, com o familiar, entenda que somente o perdão pode nos levar a uma convivência pacífica, harmoniosa, e por isso eu voltei a citar o Presidente da República quando decretou perdão. Isso não é fácil. Se o político fala de perdão, e a Igreja que vai falar do quê? Do perdão, sobretudo de cimentar a palavra perdão no coração de todos, para que daqui em diante todo problema que acontecer, toda situação que vier a acontecer, seja resolvida com diálogo, conversações entre as pessoas, para que, de facto, Angola possa ser um exemplo, aquilo que dizia o Presidente Neto, como gosto de citar sempre, por ser nosso irmão e amigo da nossa Igreja, que Angola será, por vontade própria, trincheira firme da revolução em África. E por isso que Simão Gonçalves Tocco lutou sempre para que, de facto, Angola vivesse a paz, proclamasse uma independência nítida, sem querelas, para que os três se entendessem. Infelizmente, o mundo de então, dividido em dois mundos, fez com que Angola tivesse o que tivemos atrás, que se enterrou no ano 2002, que de agora em diante regarmos esta planta da paz que foi plantada em 2002, dia 4 de abril, para que possamos então tratar todos os assuntos que acontecerem. Vão acontecer sempre, entre as pessoas sempre haverá problemas, mas sempre preciso que termos ciência de que só conversando, como disse o Presidente, vou te citar outra vez, só conversando que encontramos a harmonia e solução dos problemas que vivemos. Então, falou precisamente
divisão que, em muitos casos, levou-nos àquilo que vimos no 27 de maio. Hoje, os mais céticos, principalmente aqueles que ainda duvidam dos trabalhos da Civicop, ficou claro que as pessoas começam cada vez mais a acreditar que, efetivamente, a Civicop veio para acalentar os espíritos, com a realização de funerais dignos, aos filhos de uma pátria que merece ser reconhecida também nesta vertente, na vertente de que os angolanos são cidadãos que podem perdoar um ao outro. Falar sobre a Civicop e as incompreensões à volta disso, eu digo o seguinte como pregador e homem de Deus. Quem faz o bem deve continuar a fazer o bem, não dando ouvidos às vozes que gritam. É preciso continuar a fazer o bem para que amanhã as pessoas possam entender, porque quando nós estamos a semear, às vezes sofremos, somos mordidos por serpentes, por formigas, mas quando amanhã o produto, digamos assim, chega um momento de ser recolhido, todos aparecem. Hoje, todos podemos dizer que isso está mal, aquilo está mal, mas amanhã vamos ser nós outra vez dizer, não, aquilo foi bem feito, foi muito bem feito, foi bem trabalhado e tal, fulano foi isso e aquilo. Eu chamo isto também de hipocrisia. Não reconhecer o trabalho dos outros, o trabalho que o outro faz que é bom, e continuar somente estar na sua trincheira para bombardear, para atacar, não querer reconhecer, também hipocrisia e ao mesmo tempo covardia. É de facto necessário reconhecermos quando o outro faz algo bom, vistoso, real, palpável. Nós temos que reconhecer de que, de facto, o outro está a fazer algo visível. Não somente gritar mal, 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 como dizia o professor português, mal, mal, mal. Não. Temos que reconhecer, no meio daquilo que está mal, há coisas boas que são também visíveis hoje no nosso país. Por isso, a Civicop deve continuar e amanhã deve realizar, de facto, esses funerais, que daqueles já foram encontrados, identificados, para que o processo continue, porque em África é mesmo assim, quando alguém nosso parte, não vimos onde foi enterrado, ficamos sempre com aquele dor no coração, até que chegue esse momento. Pensamos que é um momento de reconciliação verdadeira entre as almas daqueles que partiram e as nossas almas como vivos. Vamos agora viver uma paz verdadeira para que Angola possa crescer. E no futuro, certamente, que temos que ter um momento de reflexão sobre essa matéria toda. Uma reflexão sem envolver, digamos assim, culpados ou vencedores ou perdedores, para que nessa conversa, como já citei atrás, possamos então ir falando da nossa história, falando a história para que a história não se repita naquilo que foi, digamos assim, a sua página mais negra que vivemos no passado. E este é o elemento que vamos continuar, digamos assim, a debater e a colocar no coração de toda a gente, de que é preciso, ainda que não goste do Bartolomeu, mas ele fez coisas boas, devo reconhecer, isso também é uma virtude. Infelizmente, há muita gente que não tem essa virtude de reconhecer aquilo que o outro faz, só tem que ser ele, se fosse eu, mas não é você que foi indicado para fazer. Aceita aquilo que o Bartolomeu fez, porque ele que tem esse, digamos assim, esse dom de o fazer nesse momento. Então, agora precisa voltar no entrocamento, deixarmos as nossas iras, as nossas reservas intermináveis, para que, como filhos dessa pátria, convergirmos naquilo que é bom. A divergência não pode nos levar, digamos assim, a sermos inimigos, mas, sobretudo, para construirmos um país onde a diferença faz com que sejamos fortes na nossa projeção a nível continental e internacional. Como igreja, volto a dizer, a Igreja Toquista tem esta missão, se montou, lutou e continua a lutar para que, de facto, tenhamos um país bom para se viver, um país próspero, onde os angolanos aproveitam a riqueza que nele existe, porque Angola deu-nos um país muito rico, muito importante. Por isso, agora, a nossa sabedoria, a nossa inteligência, para não desperdiçarmos mais outra vez esse momento tão importante que estamos a viver. Por isso, eu agradeço mais uma vez estarmos aqui hoje no Dia de Luto Nacional, de reflexão, não somente de se ficar em casa, para que amanhã, na segunda-feira, voltamos a trabalhar com integridade, sobretudo, nunca nos deixarmos levar por qualquer emoção deste mundo. Bispo Afonso Nunes, líder da Igreja Toquista, muito obrigado por ter vindo hoje ao Telejornal. Eu que agradeço a todos angolanos, boa noite, que a paz esteja convosco. E partimos para o primeiro intervalo. Até já.
O telejornal está de regresso para outras que fazem hoje a atualidade, numa altura em que cresce a exigência por maior rigor e responsabilidade na aplicação dos recursos do Estado. O Presidente da Assembleia Nacional recebeu hoje, do Presidente do Tribunal de Contas, o parecer sobre a Conta Geral do Estado referente ao exercício fiscal de 2024. Sexta-feira, 22 de maio de 2026, o Presidente do Tribunal de Contas chega à Assembleia Nacional com a pasta que contém o parecer sobre a Conta Geral do Estado referente ao exercício fiscal de 2024. O documento é entregue literalmente às mãos do Presidente da Assembleia Nacional, Adão de Almeida, com as devidas recomendações, entre as quais 4 são de caráter inovador e visam melhorar a fiabilidade das demonstrações financeiras, aperfeiçoar os mecanismos de fiscalização e assegurar maior rigor na utilização dos recursos do Estado. Hoje temos a oportunidade de receber esse parecer, tanto referente à Conta Geral do Estado de 2024, e a Assembleia Nacional vai, a partir de agora, tendo todas as condições criadas, dar o passo seguinte, que é cumprir a tramitação interna e depois discutir a Conta Geral do Estado de 2024 em sessão plenária, que, como disse, é um momento relevante no quadro da fiscalização política que a Assembleia Nacional exerce em relação à atividade do Poder Executivo. O parecer entregue ao Parlamento analisa a atividade financeira do Estado nos domínios das receitas, despesas, tesouraria, crédito público, património e segurança social. Na verdade, foram 15 recomendações emitidas, das quais 11 são antigas, que vêm das outras contas. E essas 4 novas dizem respeito ao fluxo de financiamento ao setor empresarial público e ao Sistema Nacional de Proteção Social. Quais são as outras notas que nós temos? Portanto, nós consideramos que o Tribunal de Contas, tanto com este parecer, conseguiu subsidiar a Assembleia Nacional com uma análise técnica competente, profunda e sustentada sobre um instrumento indispensável à avaliação, transparência e boa governação, princípios que devem presidir a execução do Orçamento Geral do Estado. O documento reflete ainda a execução financeira de centenas de unidades orçamentais e milhares de órgãos dependentes, espelhando a dimensão e complexidade do sistema financeiro público angolano. Nos termos da Constituição e do regimento da Assembleia Nacional, tanto o relatório é entregue até setembro do ano seguinte. Sabem que a preparação do relatório de contas envolve um conjunto de instituições ligadas à administração pública do Estado, e daí que este relatório leva algum tempo na sua preparação. Com a entrega formal do parecer, o Tribunal de Contas cumpre uma das suas principais atribuições constitucionais, permitindo à Assembleia Nacional exercer o controle político sobre a execução do Orçamento Geral do Estado. O processo segue agora para a apreciação das comissões especializadas do Parlamento, que deverão analisar o documento à luz da legalidade e do rigor técnico. Tony Lena, Carlos Lino, TPA. O representante permanente de Angola junto das Nações Unidas alertou para as crescentes pressões sobre o sistema multilateral e tendências unilaterais que fragilizam os princípios da Carta das Nações Unidas. O embaixador Francisco da Cruz teceu estas declarações em Helsínquia, na Finlândia, durante um almoço diálogo subordinado ao tema a promessa de paz como a ONU, ou melhor, a promessa de paz
Como a ONU atua nos países menos avançados, que foi realizado no âmbito do Fórum das Nações Unidas sobre os países menos avançados. No quadro do programa especial dedicado aos representantes permanentes participantes no Fórum sobre o futuro dos PMA, o embaixador Francisco José da Cruz participou numa visita oficial ao Centro Internacional FinCENT das Forças de Defesa da Finlândia, reconhecido como o primeiro centro mundial de formação para capacetes azuis das Nações Unidas. A visita incluiu apresentações sobre programas de formação para operações de manutenção de paz, sessões de intercâmbio com formadores especializados das Nações Unidas e uma demonstração imersiva de tecnologias de realidade virtual aplicadas à proteção dos civis em cenários de conflito. Há sinais de esperança de mais energia na região leste de Angola, com os parques solares do Quango e de Cafunfo, na Lunda Norte, cada vez mais próximos de entrar em funcionamento. Com níveis de execução física na ordem dos 91%, as infraestruturas terão capacidade para produzir 42 e 11,5 megawatts e poderão começar a fornecer energia já em setembro deste ano. As obras do Parque Solar do Cafunfo tiveram início em outubro de 2023, num caminho traçado pelo Executivo angolano para revolucionar o cenário energético da região, caracterizado por noites escuras. 3 anos depois, nesta área de 450 mil metros quadrados, os 71 mil painéis com 580 watts cada mostra o raiar da matéria-prima que produzirá os 41 megawatts de energia solar para beneficiar mais de 100 mil habitantes do município do Cafunfo. Neste exato momento, nós estamos com um grau geral de execução de cerca de 91% de execução. Neste momento, temos os painéis na sua totalidade instalados, os cabos solares instalados. Estamos agora a fazer a instalação do sistema de CCTV ou vigilância. A instalação dos equipamentos, já estamos quase praticamente na fase final. Com uma execução física atual de 91%, nesta altura está em curso a instalação dos cabos de média e baixa tensão, que irão conduzir a energia até a vila mineira do Cafunfo. Para o projeto de eletrificação do Cafunfo, nós temos 195 quilômetros de cabo de baixa tensão, temos 50 quilômetros de rede de média tensão, e temos 29.150 baixada prevista. Temos também para a linha de IP, que é a iluminação na via pública do município do Cafunfo, temos a previsão de 333 colunas de IP, que é a iluminação pública. Do município do Cafunfo, Filomena Misa, governadora da Lunda Norte, foi ver de perto as obras de um outro parque solar, o do município do Quango, com capacidade para produzir 11,5 megawatts de energias limpas e que deverão chegar à casa de mais de 40 mil famílias, cujas obras contam igualmente com uma execução física de 91%. Pelo nível da população que temos, que é, acredito, abaixo disso, estamos confiantes que conseguimos atender toda a população. Pelo curso das duas empreitadas, a governadora recebeu das empresas construtoras garantias do início do fornecimento dos primeiros megawatts nos próximos meses. Segundo as informações e aquilo que nós radiografamos no terreno, as obras estão no bom curso, estão já na fase experimental para a eletrificação dos 2 municípios. Estamos em crer, poderemos inaugurar esses 2 equipamentos e poderemos entregar para o serviço da população. Já em fase final, os parques solares do Quango e do Cafunfo irão introduzir em conjunto a nova matriz energética da Lunda Norte, 52,5 megawatts de energias limpas, poupando assim anualmente milhões de litros de diesel e custos de milhões de kwanzas aos cofres do Estado.
com imagens de Oscar Neves, António Chihita e Hernani Correia TPA, no município do Cuango, Lunda Norte. Com foco no combate à criminalidade e na defesa dos recursos estratégicos do país, o Comandante-Geral da Polícia garantiu o reforço dos níveis de prontidão operativa e de capacidade de resposta das forças de defesa e segurança nas zonas afetadas pela exploração de diamantes. A visita integrou uma agenda estratégica de avaliação do nível de operatividade policial, capacidade de resposta dos efetivos e organização das unidades de intervenção rápida e de reação e patrulhamento no Cuito. Esta visita tem 3 objetivos principais. Primeiro, aferir a situação de segurança pública da província, aferir a situação dos efetivos, portanto, aferir o nível de prontidão dos efetivos e também aferir o nível das estruturas e equipamentos disponíveis para o serviço. A par dessas 3 missões, Sua Excelência também, na qualidade de comandante, vem ter contacto direto com o efetivo para transmitir o calor próprio do comandante e levar aquilo que é o moral das forças para estarem mais prontas para o exercício da missão. No BIE, o comissário-geral Francisco Monteiro da Silva avaliou as condições de trabalho dos efetivos e analisou os principais desafios ligados à segurança pública, manutenção da ordem social e combate à criminalidade. A questão dos minerais estratégicos é uma questão que preocupa. Naturalmente, enquanto o comandante-geral da Polícia Nacional tem um olhar nacional. A Polícia Local recebeu instruções concretas para que, do ponto de vista da prevenção e do ponto de vista da repressão e reposição da legalidade, haja melhorias nos próximos dias nessas localidades. Mandamos recentemente para a província do Bié um contingente de efetivos no sentido de reforçar aquilo que é o contingente de efetivos existente, mas os efetivos nunca são suficientes. O que é ou o que vale são as estratégias utilizadas pela direção de comando e também foi um dos aspectos que foi avaliado e foram baixadas, digamos, orientações concretas no sentido de vermos essa situação melhorar nos próximos dias. No encontro com a governadora Celeste Adolfo, o comissário-geral da Polícia Nacional garantiu o reforço da disciplina operacional e de proximidade com os efetivos locais. E numa altura em que crescem os desafios ligados à gestão de resíduos e à qualidade de vida das populações, a Ministra do Ambiente foi à Lunda Sul reafirmar o compromisso do Governo de continuar a investir na saúde pública, no saneamento básico e na preservação ambiental. O encontro começou com um minuto de silêncio em observância ao Dia de Luto Nacional. Na abertura do evento, o governador provincial da Lunda Sul, Gildo Matias José, afirmou que a intenção do governo provincial é manter a província entre as mais limpas e organizadas do país. Queria dizer mesmo que a Lunda Sul, neste quesito, é e continuará a ser um parceiro que, ao lado do Ministério do Ambiente, vai continuar a engajar-se para que todos os nossos desafios possam ser ultrapassados. A província da Lunda Sul possui uma vasta biodiversidade de valor inestimável para a África e para o mundo, com extensos rios de água doce e potencial para o desenvolvimento de energias limpas. Apesar destas potencialidades, a ministra do Ambiente reconheceu que persistem desafios ligados à gestão de resíduos sólidos, educação ambiental e preservação dos ecossistemas. A gestão de resíduos continua a constituir uma das nossas maiores preocupações, tendo em conta que o lixo tratado de forma inadequada representa um sério risco para a saúde pública, para os solos, para os nossos aquíferos e também, como não podia deixar de ser, para o ambiente. Durante o workshop, os participantes abordaram temas ligados ao estado atual do ambiente na Lunda Sul, instrumentos da política climática nacional, avaliação de impacto e licenciamento ambiental do setor mineiro, diretrizes de educação ambiental para o engajamento comunitário e estratégias de sensibilização para a recolha seletiva de resíduos. A nossa província está a melhorar na situação do ambiente
ambiente. O meio ambiente é a nossa casa e deve ter muito bom cuidado. E a experiência aqui passada, por todo o conhecimento de todos os painéis, voltam-se para proteger a vida natural. Após o encontro, os participantes deslocaram-se à sede do governo provincial, onde decorreu a entrega de meios de recolha de resíduos sólidos destinados ao reforço das ações de limpeza e saneamento nas cidades da província. Esses meios representam uma ação simbólica, uma ação de fraternidade, uma ação de cooperação entre o Ministério e o governo provincial da Lunda Sul. E agora, o estado do tempo. E seguimos para mais um curto intervalo. Até já. No regresso, a última parte do telejornal desta sexta-feira. 310 startups estão confirmadas para a 6ª edição do Angotic e já não há mais espaço para novas inscrições. A organização do evento realizou hoje uma reunião para avaliar o grau de organização deste evento, quando faltam 19 dias para o arranque da 6ª edição da Angotic, que terá como lema "Na Rota de Transformação Digital". A reunião de avaliação do grau de execução das tarefas inerentes ao Angotic 2026, que decorre nos dias 11, 12 e 13 de junho, foi dirigida pelo seu coordenador, o Ministro das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, Mário Oliveira. Podemos dizer que, neste momento, o Angotic já não tem espaço para startups. Nós temos, neste momento, inscritas cerca de 310 startups. Em termos de empresas expositoras e não expositoras, nós temos neste momento inscritas 90 empresas. Ao nível de participações individuais, pela plataforma, no caso do site, estão neste momento inscritas cerca de 3.000 indivíduos. Continua aberto o espaço e o momento para que as pessoas possam adquirir ingressos e participar então do Angotic. Para as startups, os espaços esgotaram, mas entretanto a organização ainda espera atrair ao evento grandes players mundiais das TICs. Nós temos neste momento já a confirmação da Airbus. Nós do ano passado tivemos aqui a Google e continuam a haver contactos no sentido de termos aqui esses grandes operadores no Angotic. Temos confirmação já de grandes players, no caso a i2, por exemplo, vai estar aqui no Angotic. O programa do Angotic 2026 contempla vários momentos, entre conferências, debates, lançamentos de produtos, assinaturas de acordos e outros. Vale a pena citar aqui um painel que nós estamos a designar de painel político, em que teremos a presença de vários ministros de vários países da África, fundamentalmente da região aqui da África Austral, que no essencial vão acabar por abordar aquilo que têm sido as políticas e programas que estes países têm vindo a desenvolver. Angola vai aderir agora, ou aderiu já, à zona de livre mercado do comércio da SADC, e é um momento importante para, do ponto de vista das TICs, mas também da comunicação, poder então abordar esses aspectos que são centrais ao nível da operacionalização da entrada de Angola na zona de livre comércio da SADC.
A literacia digital também terá espaço reservado, sobretudo direcionada aos mais pequenos. A questão da literacia digital deve ser estimulada de maneira correta e pedagogicamente a partir de eterna idade, e é também no Angotic onde o Ministério aproveita para, de alguma forma, orientar e corrigir o comportamento dos adolescentes ao nível da utilização das TICs. A expectativa da organização é que o Angotic 2026 supere a edição anterior, que contou com a presença de mais de 20 mil visitantes. Até porque o evento está a ter maior projeção internacional, esta edição, por exemplo, contará com a cobertura de jornalistas de vários países da região. O Angotic 2026 decorre de 11 a 13 de junho e terá como lema Angola na Rota da Transformação Digital. A TPA assinou hoje um acordo com a Comissão Organizadora da Região Austral de África para a transmissão de vários eventos deste organismo africano, dentre os quais a 8ª edição da Gala de Prémios Anuais do Desporto da Região 5. O acordo entre a TPA e o Conselho de Desporto da União Africana para a Região 5 foi assinado pelo administrador de conteúdos Neto Júnior em representação ao PCA da TPA e o diretor da Comissão Executiva da Região 5, Stanley Montoya. O memorando começa a ser celebrado já neste sábado, às 20h30, com a transmissão da TPA da Gala da Rasa 2026. Angola vai acolher a 8ª edição da Gala dos Prémios Anuais do Desporto da Região 5 e a TPA é a estação para a cobertura completa do evento. O diretor de programas da TPA, Gilberto Pires, garante que tudo está acautelado para a transmissão da Gala. A Gala Internacional e para a TPA é um magnífico exercício, é mais um exercício e é prazeroso fazer história em África. Apoio 50 anos de celebração da nossa televisão, em transmitir com a melhor qualidade que nos é característico. Aqui firmou-se apenas de forma simbólica, mas já viemos trabalhando já há uns dias, há umas semanas. Equipamento técnico já está a ser montado, começamos já ontem, estamos a montar, hoje faremos os ensaios, amanhã de novo outro ensaio e a partir da hora indicada iremos transmitir com a qualidade necessária. O diretor da Comissão Executiva da Região 5 do Conselho de Desporto da União Africana, Stanley Montoya, garante ser uma mais-valia o acordo assinado com a estação televisiva angolana para a divulgação do desporto da Região 5 do continente africano. So this partnership is more than just a broadcasting. Mais do que uma assinatura, isso representa o compromisso da África, da região 5 com a TPA. Estamos a promover mais do que um simples acordo, estamos a promover o desporto em África e a força do desporto em África. O contrato permite à TPA fazer a transmissão oficial do evento e também produzir conteúdos relacionados ao evento antes, durante e depois da raça. Mais do que isso, permite com que a TPA produza conteúdos para engrandecer o desporto e engrandecer cada vez mais o nosso continente a nível do desporto. A TPA vai transmitir a gala que vai premiar os desportistas que se notabilizaram durante a época na região austral de África, a partir das 20h30 no seu canal de Desporto e Cultura, neste sábado. E no Girabola, já com o Petro de Luanda campeão, a luta pela permanência mantém-se em aberto, com São Salvador e Luanda City a disputarem a sobrevivência na principal divisão do futebol angolano. Os jogos serão todos disputados no domingo. Nesta última jornada, o destaque recai mesmo para o desafio São Salvador do Congo, que recebe no estádio Álvaro Buta o Luanda City. Curiosamente, as duas equipas precisam de pontos, como de pão para a boca, para alimentar a esperança de permanecer na primeira divisão, o que deixa esfomeado os donos da casa, tanto quanto os forasteiros. Quem perder este desafio fatalmente baixa para a divisão secundária. Quem vai vencer
A resposta depois dos 90 minutos. O Petro chega ao fim do girabola, mais sossegado, após ter ganho a prova de forma antecipada. A experiente equipa, liderada por Flávio Amado, desloca-se à cidade do Cristo Rei, ao encontro de um desportivo que costuma ser competitivo no seu reduto. O Ilhéte de Benguela deve assumir cedo o controle do jogo contra o desportivo da Lunda Sul. A turma verde e amarela de Benguela tem a segunda posição do girabola garantida e a presença na Liga dos Campeões é um facto. O 1º de agosto recebe o já despromovido Redonda Futebol Clube do Bengo. Os militares já têm garantida a 3ª posição, o que lhes garante a participação na Taça das Confederações Africanas de Futebol. Filipe Nzanza, já com o pensamento virado para o reforçar do grupo para atacar a prova da CAF, vai certamente procurar dar minutos aos jogadores que foram menos utilizados. Outra luta está na artilharia. Embora Dagó lidere com 17 golos, Tiago Reis, do Petro de Luanda, com 16 e Melono Dalla, com 15, estão igualmente na disputa pela bota de ouro. Vamos olhar para o emparceiramento da jornada 30. 1º de agosto, Redonda Futebol Clube do Bengo, Recreativo do Libolo, Cabos Corpo do Palanca, Académica do Lubito, Interclube, o Ilhéte de Benguela, Desportivo da Lunda Sul, São Salvador, Luanda City, Desportivo da Huila, Petro de Luanda, Sagrada Esperança, 1º de Maio de Benguela e Bravos do Maqui, Gelson Futebol Clube de Luanda. O telejornal termina aqui e à sexta-feira, como acontece, abrimos um debate plural e necessário com 4 mulheres de diferentes áreas da nossa sociedade, aí estão elas, para uma conversa sobre os desafios, conquistas e também as perspectivas do país, num formato de confronto de ideias e também de reflexão. Este painel, que vai ser conduzido pela Hilda Bolei, promete trazer vozes distintas, experiências reais e análises profundas sobre temas que marcam o cotidiano dos angolanos. Por isso, aconselho a não perder este painel, constituído hoje por Canguimo Ananás, Gisela Duro, Maria Bolenvo e Eva Dinamen. Da minha parte é tudo. Boa noite, bom fim de semana.